106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus. Mais uma manhã, né? Mais um sábado e nós estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus que nos concedeu, né? Nesta manhã, o fôlego de vida, nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, né? Como eu sempre falo, acordamos e por isso precisamos agradecer, não é mesmo? Mais um sábado, não é mais um programa Psicologia em Foco pela Rádio Cairós, né? As ondas da Rádio Cairós que chegam tão distantes, né? Com uma programação muito diversificada que tenho certeza que é edificante na vida de cada um, cada pessoa que nos acompanha e nos escuta. Hoje estarei falando sobre Setembro Amarelo, né? Estamos aí neste mês de campanha, de prevenção ao suicídio. Eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental, prevenção mesmo, o porquê. Será que nós só devemos nos preocupar com isso no mês de setembro ou não? Eu vou estar trazendo um pouco, não é, sobre este assunto e com o título hoje, Você Não Está Só, né? Então, se te interessou, se tu achas que é algo que merece parar para ouvir, né? Fica na audiência, fica na escuta, né? A psicologia ela não tem todas as respostas, não vai ter todas as soluções, mas nos ajuda muito, né? Contribui e auxilia, sim, né? Na nossa vida como um todo. O ser humano é integral. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, não vou adiantar agora. E nós precisamos pensar e refletir sobre isso. A ideia também é sempre aqui no programa, não trazer a voz da verdade, da sabedoria, né? Olha, a voz da verdade, né? Ficou até redundante aí o grupo, né? Mas assim, não trazer, como eu sou a pessoa que sabe todas as coisas ou tem todos os conhecimentos. Não, longe disso, porque tenho muito a aprender, muito mesmo, né? E sempre o aprendizado é algo que acontece constantemente na nossa vida. Mas
a ideia é refletirmos juntos sobre os temas, os assuntos abordados, não é? Pensarmos e abrirmos a nossa mente, porque nós, seres humanos, né, muitas vezes ficamos tão agarrados, não é? Presos a determinados conceitos e a ideias que eu acho que e eu que penso assim, e acredito que todo mundo tem que pensar assim e ser assim, e isso nos acaba, né, tolhindo muitas vezes. A gente precisa expandir, pensar, refletir. Quando a gente faz isso, a gente cresce, a gente se desenvolve enquanto pessoa. Então a ideia é aprendermos, né? Sempre é educação, troca de conhecimento, abrirmos a nossa mente e olharmos de formas diferentes para aquilo que nos cerca, não é? Discernimento daquilo que está à nossa volta, não é mesmo? Isso a gente já tem que pedir sempre, não é? Em nossas orações, nossas petições. Conhecimento, sabedoria, entendimento, discernimento, para que a gente possa, não é, conduzir aí a nossa vida de uma maneira um pouco melhor. Então, agora vamos para um louvor e tu fica na audiência, fica na escuta. Enquanto isso, vai chamando os amigos, vai convidando, manda link, enfim. Lembrando que temos o canal do programa, né, no YouTube, que é Programa Psicologia em Foco, com Elisandra Vieira. Também, não é, divulga esse canal para que a gente possa estar alcançando outras pessoas. E todos os programas anteriores, eles estão lá, né, no canal. Então, perdeu algum ou, eu lembro de um tema e quero assistir novamente, vai lá, acessa, divulga, não é, também compartilhe com outras pessoas para que a gente possa alcançar sempre mais e mais vidas, tá bom? Então, fica com louvor e voltamos aí depois dessa melodia, tá certo? Pensa que eu não te vejo nu, nesse desespero sem sentido. Já falei pra você não temer, aquieta o coração, eu cuido de você. Não é do seu jeito que vai acontecer, o processo é importante pra você saber que eu capacito e fortaleço é no deserto. Então vê se entende, aceite o processo. Não é fácil, mas eu sei que vai dar certo. Você não está só. Sabe a crise que está enfrentando, eu estou do seu lado. Em todos os momentos que você tem passado, não te deixo nem um só segundo. Meu silêncio não significa que estás esquecido. Essa dificuldade vai te dar mais experiência, vai te fazer crescer, meu filho, tenha paciência. Tem um tempo pra tudo isso passar, é só você crer e esperar. Meu filho, não é do seu jeito que vai acontecer. O processo é importante pra você saber que eu capacito e fortaleço no deserto. Então vê se entende, aceite o processo. Não é fácil, mas eu sei que vai dar certo. Você não está só. Sabe a crise que está enfrentando, eu estou do seu lado. Em todos os momentos que você tem passado, não te deixo nem um só segundo. Meu silêncio não significa que estás esquecido. Essa dificuldade vai te dar mais experiência, vai te fazer crescer, meu filho, tenha paciência. Tem um tempo pra tudo isso passar.
não significa que estás esquecido. Essa dificuldade vai te dar mais experiência, vai te fazer crescer, meu filho, tenha paciência. Tem um tempo pra tudo isso passar, é só você querer esperar. Oh, oh, oh. É só você querer esperar e esperar. E voltamos, né, depois desse lindo louvor. Realmente são muitos os momentos, os desafios que enfrentamos na nossa vida, mas não estamos só, né? Realmente tudo existe, tudo acontece por um propósito. Nós olhamos, nós observamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor e muitas das vezes nós não acreditamos que há possibilidade, que exista possibilidade. Mas apesar disso, não é, aquilo que exatamente é o motivo, é o porquê de nós estarmos enfrentando, irá acontecer. Eu sempre falo que a gente precisa acreditar, não é? Desenvolver a nossa fé. O ser humano, nós não somos somente essa parte biológica, não é? O corpo aqui, os órgãos, só essa parte física e biológica, não. Nós somos social, nós somos biológico, nós somos emocional, nós somos espiritual, não é? Então é um todo e a gente precisa estar atento a este todo, não é? A gente não pode ou não deve cuidar só de uma parte, porque se a gente esquecer das demais, a gente vai estar negligenciando e a gente vai ter prejuízos, sim. Mas antes de darmos continuidade, eu quero ver aqui que o pessoal está já em sintonia aqui pelo Facebook, né? O pessoal que está aqui, eu vi a Kátia Ramires, um bom dia, Kátia. Mirna Ione Alfonso Quevedo. Um abraço também, Deus abençoe. Áurea Gonçalves, né? Os que estão aparecendo aqui para mim neste momento pelo Facebook, mas eu sei que temos muitas pessoas que nos acompanham, que nos ouvem todas as manhãs, né? De sábado. Todos os sábados, às 10 horas, estão aqui em sintonia conosco e a minha gratidão sempre pela tua companhia, né? Aí um abraço lá também para a irmã Angélica, né? Que está sempre em audiência. Ela me fala que todos os sábados ela ouve o programa, né? E que bênção, que bom, fico muito feliz pela sua companhia. E todos os demais, não é? Que eu talvez nem tenha conhecimento, não sei, talvez até nem te conheça, mas estás na minha companhia aqui. E isso para mim é motivo de muita alegria, não é? Agradeço a Deus pela sua vida, né? Pela participação aí distante, né, digamos assim, virtual, mas que está sempre dando esse apoio e divulgando, ouvindo, participando aqui conosco pelas ondas da Rádio Kairos. Então Deus abençoe a sua vida. Mas voltando, né, hoje o tema falando sobre Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês que pontualmente ele foi escolhido para trabalharmos ou para trazermos essa questão da prevenção ao suicídio. E esse é um tema muito importante e que não, apesar do mês de setembro ser o escolhido, ele não é algo para ser cuidado, falado apenas no mês de setembro. A prevenção, o cuidado, a atenção deve acontecer de janeiro a janeiro. É apenas pontualmente para se destacar o assunto, mas é em todo o tempo. Porque é um cuidado com o outro, com o ser humano, conosco. A gente precisa disso. E no Brasil, nós vivemos em um país continente, um país muito grande. Estatisticamente, em números reais, os índices, né, têm caído de suicídios. Porém, em números absolutos, ele tem aumentado. Por quê? Pelo Brasil ser um país continente. Um país muito grande, uma população muito grande.
Então, a gente precisa olhar com atenção para isso. E aí, hoje eu escolhi o título Você Não Está Só, para nós pensarmos, né, sobre isso. Falar um pouco desse. Eu vou estar falando ainda nos próximos sábados. Mas você não está só. O mundo, as pessoas, a gente percebe muito adoecimento. E muitas vezes, adoecimento emocional, né? Claro, físico também, mas eu vou me focar no emocional, das emoções, né? Dos sentimentos, a parte afetiva, que vai comprometer o restante também. As pessoas estão adoecidas e a gente percebe em mínimas coisas. Aquele isolamento, aquele distanciamento. A pessoa não quer conversar, a pessoa já não brinca mais, a pessoa, né, já não quer conviver, congregar, participar, compartilhar, não senta à mesa, não está reunida com a família, com os amigos, se isola. Isso, né, já começa a nos mostrar que algo não está tão bem assim. A pessoa está, por algum motivo, desmotivada, cansada, não sei. E a gente precisa estar atento. O ser humano, nós somos, não é, sociais. A gente precisa conviver, a gente vive em sociedade. E a gente precisa realmente executar, se movimentar dessa maneira. Porque muitas vezes as pessoas estão perto, fisicamente, mas elas não estão ali. Elas estão sozinhas. Quantas vezes? Quem já não se sentiu assim? Até cercada de pessoas, mas sozinho. Eu já. Vocês não? E isso vai me levar a um transtorno mental, uma depressão, a um problema? Não, talvez não. Ou talvez sim. Tudo depende da minha estrutura psíquica, né? Que alguns são mais frágeis, mais sensíveis, outros são um pouco mais resilientes, têm uma estrutura um pouco mais, né, reforçada, vamos dizer assim, não é? É pessoal, é individual de cada um e a gente não sabe. Eu não sei se a minha é da mais forte, a da mais sensível, a gente não sabe. Por isso que nós precisamos sempre estar atento e cuidar, tanto de nós como do outro também. Estarmos atentos. E a gente não precisa estar só, não precisa viver só. E esse, quando eu falo viver, às vezes está perto, mas está sozinho, né? Realmente, né? Parece que estamos vivendo um tempo bastante egoísta, onde nós estamos muito mais pensando em nós, a minha satisfação, o meu bem-estar, a minha alegria, alcançar os meus objetivos, ser do jeito que eu quero, do que lembrarmos que outros existem, que o outro também precisa da minha ajuda e nós nos disponibilizarmos. Às vezes é bem comum a gente dizer assim: mas ninguém faz isso por mim. Mas ninguém para me ouvir, ninguém para me ajudar, eu também não vou fazer assim. Eu também não vou fazer, eu também não vou ajudar. Só que, se a nossa vida, se a jornada do ser humano, nós levamos sementes e nós estamos semeando, quando eu digo isso do outro, cuidado. Eu não estou fazendo porque o outro não faz. Ou tu já fez assim, agora estás colhendo. Pode ser. Não duvido, não critico, pode ser. Mas, quando eu digo assim, eu também não vou fazer, ou eu vou fazer assim, de um jeito que não deveria ser, ruim, não é? Como para punir o outro, eu também estou lançando uma semente. E vai chegar a minha vez de colher esta semente também. Então, às vezes eu falo sobre o outro, mas esqueço que eu estou fazendo isso. E aí, né, vai chegar o tempo. Então, é importante a gente pensar que as pessoas, né, podem errar, nós erramos, nós falhamos, mas a gente pode mudar, a gente muda, a gente melhora, pode melhorar, a gente decide pela mudança. E isso é importante. E a questão de estar disponível para o outro, de ajudar o outro. Quando a gente ajuda, quando eu ajudo o outro, quando eu faço algo de bom pelo outro, quando eu paro para ouvir, isso, além de ser bom para o outro, é bom para mim também.
Porque melhor do que dar, melhor do que receber é dar. É muito melhor. Aquele que dá é muito melhor aquele que dá do que o que recebe. Então, quando eu dou o meu tempo, quando eu dou a minha escuta, quando eu presto atenção, quando eu disponibilizo o meu tempo, isso é muito bom para nós, é muito melhor para nós e está ajudando o outro. As pessoas estão carentes, o mundo está carente de atenção, não é, de cuidado. Estamos tão voltados a conquistas e não está errado, não é? A gente correr atrás dos sonhos, dos objetivos, não está errado. Mas eu fazer, trabalhar, e estamos esquecendo do nosso lado humano, da nossa sensibilidade, que nós precisamos interagir, que nós precisamos de cuidado, de atenção, de olhar para o outro, de dar a atenção, porque a atenção eu tenho que realmente entregar. Se eu estou... A gente não vai conseguir dividir a atenção entre 3, 4, 5 coisas. Aí tem algumas dessas não estão sendo bem efetivas. Então a gente precisa fazer isso. E as pessoas, elas estão adoecendo, nós estamos adoecendo e muitas vezes não está sendo percebido. E a pessoa está ali próximo de tantas pessoas, mas está se sentindo sozinha. Não tem com quem falar, não tem com quem compartilhar, não tem apoio, não tem... perde toda a sua esperança. Não tem ninguém para ajudá-la. Esse ajudar não é resolver o problema às vezes, mas é se sentir acolhido. Quando tu te sentes acolhido, querido, que alguém está preocupado, isso já te dá um ânimo bem grande, não é? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Já que eu disse que eu estava falando do Setembro Amarelo, que é mês de prevenção ao suicídio, não é? E eu estou fazendo toda essa conversa porque ninguém, né, os índices de suicídio, as tentativas, as ideias, a ideação, a pessoa não é do nada, ela não acorda e simplesmente pensando assim. É algo que vem acontecendo, é um adoecimento que vai gradativo até que a pessoa sente-se, né, sem possibilidades, e aí ela acredita que dar o fim vai resolver. Na verdade, ela quer, como eu já falei em outros momentos, ela quer dar fim à sua dor emocional, à sua dor psíquica, dor dentro dela, não a sua vida. Mas ela não consegue identificar isso, então ela acredita que o fim da sua vida vai resolver, e não vai. Então eu quero falar hoje de 4 Ds, né, que a gente precisa estar atento, de alerta, né? 4 Ds de alerta a isso. A grande maioria das pessoas imagina e até diz isso, que quando sabe-se de um caso, já diz assim, tava com depressão, tava depressivo. É um transtorno que conduz muito a isso, ao suicídio? Sim, mas nem todos estão depressivos ou estavam depressivos. Nem todos estão com depressão. Nem todo que pensa sobre isso está com depressão. Os transtornos mentais são os grandes determinantes, ou a maior parte dos casos são determinados por transtornos mentais. Então, o que isso nos diz? Que a gente precisa cuidar da saúde mental. Temos que cuidar da saúde mental. Infelizmente, muitas pessoas, né, acreditam que cuidar da saúde mental é bobagem, não precisa de psicólogo, não precisa de ajuda, não precisa de profissional. Precisa. A gente precisa, assim como nós precisamos de cuidar da nossa saúde física, a gente precisa do médico, e às vezes não é porque eu estou doente que eu vou no médico, às vezes eu vou no médico porque eu preciso fazer exames de rotinas para evitar exatamente o adoecimento. Eu preciso do médico porque eu preciso fazer um check-up lá, como que as minhas taxas estão, enfim, uma série de coisas. Não necessariamente preventivo, não precisa ser curativo. É diferente. Os profissionais de saúde também, né? A gente precisa, né? E eu sei que grande parte do público que me ouve são cristãos, né? São pessoas que acreditam em Deus e que professam, né, a sua fé em Cristo, e muitas vezes
e aí talvez nem todos vão me compreender, mas enfim eu vou falar. Muitas vezes nesses meios, nessas comunidades cristãs, muitas pessoas, e inclusive às vezes até líderes, acreditam que os transtornos mentais, que a depressão é algo somente espiritual, que uma pessoa que se suicida é somente pelo espiritual, e não é. Tem essa demanda, tem esse ponto, sim, a espiritualidade, porque como eu falei, nós somos um ser integral, emocional, espiritual, físico, social, né? Nós somos uma integralidade, nós temos vários âmbitos ali dentro de um único ser, mas não é somente espiritual, tem muitas outras coisas que vêm contribuir para isso, e claro que aí tudo vai enfraquecendo e a influência da espiritualidade também vai ter a sua interferência, mas não podemos dizer que é só isso, porque a gente nega o adoecimento psíquico e emocional que existe. É como eu dizer que o ser humano não fica doente, porque se ele ficar doente tem algum problema com o seu espiritual. Não necessariamente é assim. Então a gente precisa ter o cuidado, pensar que quando falamos de transtornos mentais, quando falamos de adoecimento psíquico, quando falamos de suicídio, não é? Existem outros fatores que contribuem e que podem levar a isso, e que se nós não olharmos com este olhar, com atenção, a gente vai cair nesse erro, e muitas pessoas podem se perder estando ao nosso lado, e isso é muito triste. Eu, sempre que eu sei de uma notícia assim, eu me pergunto, o que eu, enquanto profissional da saúde, estou fazendo para ajudar as pessoas? O que eu estou deixando de fazer? Muitas vezes, um simples tema que eu falo aqui, um simples vídeo que eu posso jogar na minha rede social, pode ajudar e fazer a diferença na vida de uma pessoa. Até porque conhecimento, aquilo que Deus vai nos capacitando, a gente tem que compartilhar. A gente não tem que guardar só para nós, porque aí ele não tem efeito. Eu fico só para mim, só eu. Não, eu tenho que compartilhar. Quanto mais eu compartilho, mais alcança as pessoas e outras vidas. Mas, né, como eu disse que quero falar sobre os 4 Ds, né, de alerta, dentro dessa questão, né, de prevenir, de estarmos atentos, de olharmos para o outro e evitarmos. O suicídio, ele é evitável. A gente não consegue prever, mas a gente pode evitar. Ele é evitável, sim. Ele é evitável. Por isso que a gente tem que ter esse olhar. Por isso que eu tenho que olhar, porque eu não posso só viver me olhando. É só a minha necessidade, só porque não é do meu jeito, só porque não aconteceu como eu quero, só porque não fizeram como eu queria, só porque... Não, o mundo é muito maior do que eu. Não sou apenas eu o centro aqui. Não. E às vezes nós nos comportamos assim. É tudo do meu jeito, se não faz do meu jeito, eu fico brava, eu não gosto, eu não aceito, daí eu já mudo, daí já não serve mais. Não, gente. A gente precisa ter maturidade. É ruim? Às vezes não aconteceu do meu jeito, fiquei triste, sim, não gostei, sim. Mas eu não posso... então agora eu não faço mais, eu não falo mais, agora eu cancelo tudo, eu não tenho mais jeito. Não. A gente precisa crescer, né, e amadurecer, ter maturidade para olhar e enfrentar as coisas. E muitos de nós, às vezes, ficamos presos lá, parecendo um menininho ou menininha de 7 anos, de 8 anos, sem maturidade. Os 4 Ds, então. Vamos a eles. Primeiro D é a depressão. Então, a depressão é sim um dos Ds de alerta. Por quê? Porque uma pessoa deprimida, não estou dizendo que ela vai fazer isso, mas transtornos mentais, e a depressão é um dos grandes transtornos mentais que nós vemos aí convivendo, né, ultimamente, pode sim levar o indivíduo a isso. Então, se a depressão tá percebendo a pessoa, mas eu não sei como é que eu vou identificar essa depressão, eu não sei, não sou médico, eu não sou psicólogo. Sim, então, se eu suspeito, se eu acredito, se me parece, vou levar num profissional que possa me ajudar. Por quê? Porque a depressão ela é totalmente tratável. Vai tomar medicamento, vai fazer psicoterapia,
e a pessoa vai melhorar. E vai sair dali, daquele quadro, daquela situação, e vai conseguir levar a sua vida, não é, leve, feliz. Não sem problemas, que problemas a gente sempre tem, mas vai levar a vida bem, vai conseguir continuar a sua jornada. Tem alguns tipos de depressão, né, que vai precisar de medicamento sempre. Tudo bem, por quê? Porque envolve questão química, neuroquímica, do cérebro e tal, mas é um medicamento, como tu tomar um medicamento pro rim, pro fígado, pro coração. Que as pessoas tomam porque se é por emocional, eu não quero tomar. Não, vamos tomar. E aí vai ajustar, vai equilibrar o que está faltando e a pessoa vai viver bem, com qualidade de vida. Mas isso o médico vai identificar, o médico vai dizer. Na grande maioria, a pessoa vai fazer um tratamento por um determinado período de tempo, né, com medicamento, com psicoterapia, e depois ela não vai mais precisar. Até porque os nossos pacientes, eles não ficam conosco a vida inteira. Não, aí isso é uma bengala. Não. A pessoa, ela entra em processo terapêutico, entra em tratamento, vai ter aquele período necessário e depois ela vai ser liberada para seguir a sua vida com as suas próprias pernas. Lá depois, na frente, se ela precisar de novo por outras questões, ela vai voltar. Aí ela vai vir, vai buscar ajuda, vai resolver e vai embora também. Então é isso que vai acontecer. Não é para ficar para todo sempre. Então, primeiro depressão. Precisamos identificar se precisamos ver e tratar, buscar ajuda. Então a gente vai buscar ajuda onde é o lugar certo. No médico, no psicólogo. Mas então a gente não vai buscar a ajuda de Deus. Vai buscar também. Mas Ele deixou os profissionais para nos ajudar. Então, algumas coisas, porque nós queremos às vezes determinar como Deus vai fazer. Porque eu acho que eu sou um pouco mais especial do que os outros, então Ele tem que fazer em mim um agir diferente. Quem disse? Então, eu vou seguir, porque aquilo que Deus ele nos conduz e determina, não é? Ele nos dá as possibilidades. Ele deixou o profissional, Ele me dá a possibilidade de eu acessar aquele tratamento, aquele profissional ali, e muitas vezes eu não quero. Então a ajuda dele vem de que maneira? Me permitindo, me ajudando, me dando condições para eu ter aquele atendimento. E ele vai conduzir. No tempo certo, tudo vai acontecer e eu vou ficar... E o meu problema vai se resolver, eu vou ficar bem e vida que segue. Então a gente também precisa perceber que os profissionais que foram deixados por Deus e Ele vai dirigir e vai determinar como as coisas vão acontecer. Segundo, de alerta, o desespero. Muitas vezes a pessoa ela está desesperada por outras questões. Ela está ali sofrendo, passando por um período de desespero que não é por depressão. Não é porque ela está com transtorno mental. É porque ela passou por um período de vergonha muito grande, está passando, ou que ela faliu, porque ela enfrentou uma situação muito traumática, porque algo aconteceu. Algo da vida, alguma coisa aconteceu e a sua estrutura... Lembra que eu falei que algumas pessoas são mais frágeis, outras são mais resilientes, mais resistentes? Pois é, a sua estrutura talvez não é tão forte para aquilo e ela está abalada, está sentindo o abalo de tudo isso que está vivendo. Então está desesperado, o desespero está à sua porta. Essa pessoa, ela pode sim, numa tentativa de acabar com isso, ser conduzida por um caminho que não é o que a gente quer, que é acabar com a sua própria vida, ou pensar nisso, tentar, planejar. Então, esses Ds de alerta são para a gente prestar atenção que pessoas assim, quando a gente identifica, elas precisam de ajuda. Não que, eu vi que a pessoa está desesperada, ela já está pensando em suicídio. Não. Mas, se ela permanecer sozinha, se ela ficar ali sem ajuda, sem apoio, pode ser que isso passe na sua cabeça. Então, a gente precisa dar apoio, ajuda, suporte.
Ah, mas eu acho que ela não tá... Melhor, tomara que não esteja pensando, tomara que nem chegue a pensar. Mas eu não vou esperar acontecer o pensamento para eu ajudar, eu já vou começar a ajudar agora. Identifiquei que a pessoa está depressiva, identifiquei que a pessoa não está depressiva até, mas ela está vivendo um momento de grande desespero na sua vida por alguma questão, vamos ajudar. Terceiro D, desesperança. Então a desesperança também, né, vem muito ali, parece assim, ó, com desespero, né, mas vem junto mesmo. A pessoa está desesperada com uma situação, ela começa o quê? A perder a sua esperança. Por isso que a gente precisa, né, buscar renovar a nossa esperança através da nossa fé, da nossa crença, de acreditar em algo superior. E aí, como eu sempre falo, que o ser humano é espiritual também, a gente precisa acreditar em algo. E aí eu não estou falando de nenhuma religião, não estou falando... Eu acredito em Deus, mas talvez tu não acredite. Talvez tu acredite, sei lá, no universo, na energia. E tudo bem. Mas é importante ter esse ponto fortalecido da espiritualidade, que nós precisamos, né? Então, quando a pessoa, ela busca, ela fortalece a sua esperança, ela vai ter mais possibilidade de superar. Estou desesperançosa hoje. Isso acontece. Nossa, parece que tá tudo errado, nada dá certo. Não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas aí eu penso, não, para. E aí vem um ânimo de esperança, parece que dá respira, né? Então a desesperança é um terceiro D que nós precisamos estar atentos, né, nas pessoas, em nós e nas pessoas. Depressão, desespero e desesperança. A pessoa não tem mais esperança, tipo, não vai mudar, não vai resolver, não vai dar certo, não tem mais jeito. O que é isso? Desesperança. Não tem esperança. Então a pessoa precisa sim de ajuda. A pessoa precisa de atenção para não caminhar na direção de algo que nós não queremos, né? Então, ajuda. E o quarto D de alerta é o desamparo. Tudo bem, parece que acrescentando, né? Desespero, desesperança, desamparo. E muitas vezes nós, né, o ser humano sente-se assim, desamparado. Desamparado porque tem pessoas à sua volta, mas se sente sozinho. Não consegue enxergar solução. Não consegue ver nada que lhe dê esperança. E se sente desamparado. Como assim? Muitas vezes tem várias pessoas ali perto, à volta, mas não se pode contar com nenhuma. Ou muitas vezes, e eu já ouvi isso, a pessoa diz assim, mas ela ou ele pode contar comigo. Tu sabe que sempre pode contar comigo. Pode contar. Será que pode mesmo? Porque entre eu dizer, tu pode contar comigo, e entre realmente eu estar ali para que aquela pessoa conte comigo verdadeiramente é bem diferente. Eu dizer, pode contar comigo, às vezes é em palavras só. Mas nas minhas atitudes eu não estou me colocando disponível, não é, para aquela pessoa. Eu não estou ali para realmente ajudá-la. Eu digo, mas eu não estou. A pessoa não pode contar comigo. Porque daí eu digo, mas quando a pessoa precisa... não dá. Não tem como fazer. Não, eu não consigo. Sempre é não. Aí outro momento, eu preciso, certo? Pode... Poxa, não dá, não consigo. Aí não tem como. Toda vez eu coloco uma impossibilidade. Será mesmo que aquela pessoa pode contar comigo? E aí isso gera um sentimento de desamparo. Porque aí eu não tenho com quem contar. Estou sozinha, sem esperança, desesperada diante de uma situação e não tenho com quem contar. Às vezes não tem mais um familiar, dependendo, né, da situação, não tem mais. Aí o que tem ali do lado, às vezes, é alguém que não dá para se contar. Fazer o que então? A pessoa não vê, não consegue perceber, não vê outra possibilidade. E aí, se não tem possibilidade, ela provavelmente pode caminhar para esses pensamentos.
Então são os 4 Ds, né, de alerta, que quando a gente identifica uma pessoa assim, em algum desses Ds, ou em todos, ou alguns, né, um ou outro, a gente precisa estar mais focar ali naquela pessoa e buscar ajuda e chegar e oferecer e estar atento. Independente se é da minha família, se é alguém que eu conheço mais proximamente ou não. Mas é uma vida. Então a gente precisa estar atento. Os 4 Ds: depressão, desespero, desesperança e desamparo. Mas são sinais de alerta que sinalizam que as coisas não estão boas e que algo poderá acontecer. Não é? Então a gente precisa estar atento. E a gente vê isso muitas vezes. Porque tudo isso gera no outro, gera na pessoa, né? Vulnerabilidade. E a vulnerabilidade a gente consegue ver até mesmo, não, a gente consegue ver no olhar da pessoa. Às vezes, olha só, presta atenção. Muitas e muitas e muitas vezes a pessoa está ali brincando, sorrindo, mas se tu olhar bem no olho, tu vais perceber que a pessoa não está feliz, não está sorrindo, é só externamente. Não é? Só externamente. Porque os olhos nos mostram realmente como a pessoa está se sentindo. E aí eu já ouvi até discursos, pessoas familiares falando assim: nossa, mas como que isso aconteceu? Depois que algo de ruim acontece. Eu encontrei ontem com a pessoa. Ela estava rindo, estava brincando, estava falando sobre isso, estava falando sobre aquilo. Pois é. Porque nem todo mundo, nem toda vez que nós estamos sorrindo, que nós estamos brincando, nós estamos realmente bem. Internamente, nas nossas emoções, no nosso mundo interno. Não. Ou, às vezes, também é porque a pessoa já decidiu fazer algo, então ela está feliz porque ela acredita que agora sim tudo vai se resolver. Não é? Então, vamos estar atentos, vamos ser disponíveis, não é? Olhar para as pessoas, enxergar além daquilo que nós vimos, que está na nossa frente. Não é? Olhar além, porque o olhar não é só ficar aqui nisso que eu enxergo, o que tem por trás do que eu estou enxergando, não é? Então, quando a gente consegue se sensibilizar, prestar atenção além daquilo que está visivelmente, a gente com certeza vai conseguir ajudar muitas pessoas. E esse é o objetivo, né, do Setembro Amarelo, a gente conscientizar que cada um de nós não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser médico. Cada um de nós pode ajudar, pode sim identificar pessoas que estão em risco, pessoas que precisam de ajuda. E nós podemos ajudar. Se eu fizer a minha parte, mesmo que seja pequena, o outro faz a sua parte, a gente vai ter um todo bem maior. E que muitas vezes vai salvar. Lembrem que eu falei que suicídio é evitável. A gente não prevê, mas a gente evita. Ele pode ser evitado, sim. Quando a gente consegue resgatar essas vidas, quando a gente consegue trazer esperança, trazer alegria, amparar, dar suporte para o outro, ouvir, conversar, mostrar que sim, mesmo numa situação difícil de desespero, existe ainda possibilidades. Tentar levar o outro a enxergar outras coisas, porque quando a pessoa está no meio do furacão, ela só enxerga o furacão. Ela não enxerga que depois vem a calmaria que vai passar. Então, a gente ajudar a pessoa. Eu não vou passar por ela, eu não vou acabar com aquele problema às vezes, mas eu posso dar a mão para conduzi-lo nesta jornada. Porque se eu der a mão, a pessoa vai segurar ali. E só dela ter esse apoio, ela já vai conseguir. Já vai ser melhor, já vai ser mais fácil. Eu não estou sozinha. E não é preciso estar sozinho. Você não está sozinho. Sempre tem. E fale também. A cura, né, ela vem pelo falar. A gente cura as nossas emoções pela fala. A gente fala, falando aquilo que passa dentro de nós, aquilo que nós sentimos.
Se eu ficar só guardando pra mim, eu não compartilho, o outro não vai saber. Porque as outras pessoas, elas não adivinham o que passa dentro de nós. Embora que a gente ache, é óbvio, como assim que não viu? Não, eu tenho que falar, eu preciso verbalizar. Porque o outro vai saber, vai poder mudar, fazer diferente. E eu vou me esvaziar daquilo ali. E aí vai evitar de me trazer até problemas físicos. Úlcera, gastrite, enxaqueca, alergia, ansiedade, uma série de coisas. Porque quando a gente vai acumulando, isso vai sair de alguma outra maneira no nosso corpo. O corpo vai falar, vai expressar. Então vamos, procurar fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, que é de ajudar. Hoje eu estou ajudando alguém. Pode ser que amanhã eu precise ser ajudado. Então, quando eu tenho isso de reserva, tenho crédito, depois eu vou receber. Então é sempre assim, é sempre melhor a gente poder ajudar. Então pense sobre isso, lembre dos 4 Ds. A ideia é a gente levar as pessoas a refletir sobre isso. É um tema tão difícil às vezes de ser falado, porque as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é necessário. E transtornos mentais, dificuldades, questões emocionais acontecem na vida de qualquer pessoa, podem acontecer com qualquer um de nós. E se isso acontecer, a gente precisa ser ajudado, sim. E precisa fazer aquilo que é necessário, buscar um tratamento, conforme a necessidade. Porque é possível, sim, sair e viver uma vida leve, uma vida tranquila, deixando para trás esses momentos difíceis. Pense sobre isso. Às vezes, tudo que precisa é simplesmente eu parar e olhar. Eu parar e me deixar ser ajudado. Me deixar ser cuidado também. Muitas vezes nós não queremos, não é por orgulho, por uma série de coisas, achamos que não precisamos da ajuda do outro. E nós precisamos. Nós somos sociais, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em sociedade e precisamos da ajuda de todos. Não dispensamos nenhuma ajuda. Todas são importantes, não é? Então que tu possa refletir e pensar sobre tudo isso, não é? Que realmente podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E se eu for a diferença na vida de uma única pessoa, já ganhei. Imagina se a gente conseguir ajudar tantos outros, não é? E nós podemos. Simplesmente, não é? Às vezes com algo que a gente acha que nem foi tanto, mas que para aquela pessoa naquele momento fez toda a diferença. É mandar uma mensagem, às vezes, quando tu lembra da pessoa, manda uma mensagem para ela. Dá um abraço. Não é? Fale o quanto ela é importante. Não é? Reconheça aquilo que ela faz, aquilo que ela tem. Maneiras de nós valorizarmos o outro e ampararmos o outro emocionalmente, espiritualmente. Às vezes é tudo que a pessoa precisa naquela hora. Por uma palavra que tu possas dizer, uma mensagem, às vezes tu vai salvar a vida daquela pessoa, dela fazer uma bobagem naquele momento. Foi salvo por aquilo ali. E aí tu pensa, nossa, mas só foi uma mensagem, só foi isso ou aquilo. Pois é. Então, para nós perceber e ver que não, às vezes não é o tão grande assim, não é? Coisas pequenas, gestos simples que podem, não é, mudar o destino de uma pessoa, mudar a vida, não é? Da morte para a vida. Então, que a gente possa ser um canal, não é, de bênção sobre o outro. Que a gente não fique só pensando em nós, eu, mas que a gente possa olhar com amor, que a gente transborde amor, porque é o que tem faltado muito no mundo, amor. Então pense sobre isso, tá bom? No próximo sábado nós estaremos de volta, né, falando mais um pouco sobre Setembro Amarelo, mais um pouco sobre, né, cuidados, o que podemos estar fazendo, como a família que percebe alguém assim pode estar ajudando. A gente vai estar trazendo alguns assuntos aí para nós estarmos conversando e falando, pensando juntos
aqui no programa Psicologia em Foco, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. De Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda